Muito bom. Turma, não faz. Na verdade, já faz algum tempo, né? Eu ia falar que não faz muito tempo, mas já tem alguns anos que eu venho me dedicando a desenvolver algumas habilidades diferentes. E eu digo para vocês, do fundo do meu coração, tá? Do fundo do meu coração. São essas habilidades, esses conhecimentos diversos da técnica contábil que vem fazendo com que eu possa continuar crescendo, prosperando, fazendo a diferença. E eu digo isso com toda a humildade do mundo, porque eu realmente saí do nada, sabe? Um homem, digamos assim, é praticamente improvável. Imagina, eu, filho de pais separados desde os 6 anos de idade, com toda uma criação conturbada, eu tive uma adolescência problemática, eu dei muito trabalho quando fui jovem, né, a ponto de desrespeitar meu pai, sabe, de desrespeitar minha avó, pessoas que me amavam. Eu não usei droga, mas, cara, eu dei trabalho. Tipo, fui um jovem muito revoltado. Chances são que por causa dessa desestruturação que eu tive na infância, né, de ter sido criado por pais separados, e, enfim, não quero ficar jogando confete nisso, não. Mas só para dizer para vocês que o que eu vivo hoje, eu acho extraordinário, porque eu nunca imaginei viver o que eu vivo hoje, sabe? De poder receber o carinho das pessoas, de, por exemplo, estar aqui, como eu estou em Palmas, né? Fiz ontem a palestra pelo CRC do Tocantins, 800 contadores do estado. Imagina você poder palestrar para tantos contadores, e não são pessoas, imagina, não é qualquer pessoa, são contadores profissionais que têm conhecimento, que têm experiência, que têm resultado, sabe? Pessoas qualificadas. Então, você poder falar para uma plateia tão distinta, e tendo feito uma apresentação, uma palestra, as pessoas virem te parabenizar, te agradecer, porque foi um conteúdo rico, um conteúdo valioso. Então, isso reafirma essa minha busca dos últimos tempos, dessa minha descoberta de que realmente o que faz a diferença para nós, como seres humanos, tá? Seja você como filho, ou como pai, como filho, ou como mulher, tá? Como mãe, como profissional, independente das áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, a gente pode ser mais relevante, a gente pode, sabe, gerar um impacto maior, gerar uma transformação na vida das pessoas. Digamos assim, em resumo, ser um instrumento de Deus na Terra quando você desenvolve outras competências. E não tem nada de errado com desenvolver habilidades técnicas, porque isso é fundamental. Não tem como você também ser um profissional completo se você não tiver desenvolvido as habilidades técnicas profissionais, mas não focar também e desenvolver outras habilidades que são as que vão te trazer uma diferença. E por que eu digo isso? Pensa que todos nós, como contadores, profissionais da contabilidade, né, independente se você já é contador, se você é estudante, ou se você atua na contabilidade de alguma outra forma, você é então um profissional contábil, todos nós desenvolvemos o conhecimento técnico, porque ele é indispensável para as nossas atividades do dia a dia. E esse desenvolvimento ele é natural, porque todos nós que trabalhamos na contabilidade precisamos obtê-lo. Então, desde a graduação, depois alguns de vocês fizeram pós-graduação, assim como eu, o trabalho que vocês aprendem na prática, no dia a dia, nos escritórios, nas empresas, nas prefeituras, entendam que, tecnicamente, nós somos praticamente obrigados a nos desenvolver. E chances são que, assim como eu, há anos atrás, você vem procurando se desenvolver cada vez mais tecnicamente. E isso é excelente. Como eu falei, é super importante. E eu tinha muito essa visão até 2019, eu posso dizer. Até 2019, então de 2004 a 2019, 15 anos, eu me dediquei muito ao desenvolvimento técnico da contabilidade, tá? De entender um lançamento contábil, de entender como fechar um balanço, de entender sobre os demonstrativos fiscais, de entender da contabilidade normal lá da área comercial, quando eu comecei no escritório, depois da contabilidade pública. Então, foram 15 anos de dedicação quase que total ao desenvolvimento técnico. E isso me levou até um patamar. E foi um patamar interessante.
Eu, poxa, ganhava bem. Eu me tornei, nessa época, trabalhei como consultor, trabalhei consultor de consultoria municipal mesmo, trabalhei como consultor para o desenvolvimento dos sistemas de contabilidade, eu fui gerente de equipe de desenvolvimento, gerente de equipe de suporte da contabilidade, então eu alcancei um nível interessante de responsabilidades e reconhecimento profissional na carreira e também em termos salariais, não ganhava mal. Né? No meu auge ali, como empregado, digamos assim, até 2019, eu já ganhava mais de 2 dígitos. Tá? Então eu tinha um salário bacana. Mas presta atenção, a partir de 2019, que aí eu fiquei com aquela certeza de que eu queria mais, e decidi sair desse mundo da CLT como empregado para empreender, que foi um movimento que eu decidi fazer. Por que eu fiz esse movimento? Porque eu vi que eu estava já num teto, eu não conseguia mais romper financeiramente. Eu pensava, cara, eu já tenho um dos maiores salários da empresa. Se eu quiser ganhar mais, se eu quiser ter minha liberdade financeira, se eu quiser ser dono do meu tempo, não ter que ficar pedindo bênção para os outros, para ir com a minha esposa no médico, ou não ter que ficar negociando, sabe, me humilhando, entre aspas, para poder conseguir uma folga, conseguir chegar mais cedo, conseguir chegar mais tarde, sei lá. Eu queria ter essa liberdade de tempo, de poder governar a minha vida, e mais liberdade financeira também, né? Faturar mais, já falei isso para vocês, em outras oportunidades. E aí isso me levou a empreender. Eu enxerguei no empreendedorismo essa chance de me lançar para algo a mais, para poder oferecer mais para a vida e para poder ter mais retorno também da vida, um desejo natural de cada um de nós. Mas eu só estou dizendo isso porque foi quando eu decidi fazer esse movimento que eu tive um fracasso no princípio e eu percebi esse fracasso depois de anos, né? Me caiu a ficha do tipo, cara, eu realmente tentei e não deu certo, quebrei. Quando eu percebi, sabe, que ter a habilidade técnica, todo o conhecimento técnico que eu tinha não era o suficiente. Não era o suficiente para quê? Não era o suficiente para eu alcançar mais pessoas, não era o suficiente para eu poder conseguir um contrato, não era o suficiente para eu poder criar produtos ou serviços que as pessoas desejassem. O que eu tinha de habilidade não era o bastante. Então, tecnicamente, era o as. Eu era muito bom tecnicamente já. Só que isso não me garantia mais clientes, isso não me garantia mais visibilidade, isso não me garantia reconhecimento e valorização. Porque não é a habilidade técnica que vai te dar aquilo que você mais deseja. Tá? Isso é a minha conclusão, é a forma como eu vi a parada e como eu vejo. E aí eu digo isso porque depois de 5 anos, praticamente 6 anos, me desenvolvendo em outras habilidades, ó, por exemplo, como marketing, vendas, relacionamento, atendimento, fui me focando em desenvolver outras habilidades que foram me trazendo já um resultado melhor. Mas nos últimos anos eu comecei a me dedicar de corpo e alma a aprender outras habilidades que foram essenciais para que eu pudesse, então, dizer que para vocês hoje eu estou no ápice da minha vida, assim, eu vivo o meu melhor momento por causa dessa busca, né? Graças a Deus, é claro, que dá sabedoria, tem toda uma, sabe, rotinas que eu faço no dia a dia, mais habilidades que eu considero essenciais que eu venho desenvolvendo e não vou parar de desenvolver, continuo desenvolvendo, e são elas que me trouxeram para esse momento que eu vivo hoje, que não é melhor nem pior do que o de ninguém, porque eu não me comparo com nenhum profissional. A minha trajetória, ela não se compara a ninguém, nem a vocês, nem a qualquer pessoa. Eu sempre comparo o meu momento hoje com o que eu já vivi. E eu, se eu sinto que estou crescendo, estou progredindo, estou evoluindo, então estou realizado. Tá? E continuo me dedicando para poder progredir cada vez mais. Essa é a busca, não é se comparar, vocês não têm que se comparar com mim, nem se comparar com ninguém. A parada é você com você mesmo. Então, tipo, cara, o mês passado, hoje eu tô melhor que o mês passado, esse ano, hoje, eu tô melhor do que há um ano atrás, você progrediu, você cresceu, então você tá no caminho certo. Mas é claro que, com habilidades corretas, você focando na coisa certa, você pode evoluir mais.
Essa é a parada. Então pode ser que hoje você já esteja satisfeito, realizado com o que você fez. A questão é, será que você não tem algo a mais para oferecer para a vida? Será que, olha só, ao invés de você esperar algo da vida, será que você não tem algo a mais para oferecer para a vida? Você não sente que tem um potencial, você não tem um desejo de fazer um pouco mais pelos outros, pela sua família, pela sociedade? Você não sente que tem algo a mais para entregar? Só que essa sensação de que você tem a mais, ela é verdadeira, mas sem habilidades corretas, sem o conhecimento certo, chances são que você não vai ter como desbloquear todo esse potencial, você não vai ter como entregar toda essa sensação que você tem, se você não acessar os conhecimentos corretos. Então eu quero passar para vocês essa visão das minhas descobertas, do que eu tenho vivido, do que eu tenho experimentado, e o que eu vou apresentar para vocês de habilidades é o que eu tenho como uma verdade para mim. Tá? Eu quero que vocês possam entender isso, começando por entender o seguinte, tá? Começando por entender que... Eu vou compartilhar a minha janela. Ó, tá? Vou pegar aqui a janela. Começando por entender o seguinte, tá? Primeira coisa, dentro desse contexto de habilidades essenciais. Opa, desliga os áudios aí para mim. Dentro do contexto de habilidades essenciais, vocês têm que entender que ao longo da evolução do mundo, não são os mais fortes que sobrevivem, são os que melhor se adaptam, tá? Não é o mais forte das espécies que sobrevive. Ó, não adianta eu ser forte, ser tecnicamente parrudo, eu preciso, tá, ser adaptável, porque não adianta você ser forte ou muito inteligente. Você tem que se adaptar às mudanças. E a gente vive hoje, nesse momento, nós vivemos uma transformação na contabilidade de novo, que nos exige essa adaptação. Então, olha só, estão acontecendo coisas no mundo, eu preciso estar atento a elas, porque não adianta a força do meu braço e nem a minha potência intelectual, eu posso ser super inteligente, e eu posso mesmo assim sucumbir, porque eu não fui capaz de me adaptar, não fui capaz de abrir a minha mente para as mudanças, não fui capaz de utilizar a minha força e a minha inteligência para dar uma resposta para o que está acontecendo no mundo. E chances são que os profissionais que mais sucumbem são aqueles que se apegam muito à capacidade técnica que eles têm. Eles têm o conhecimento como algo tão precioso que eles se abraçam nisso e eles não estão dispostos a aprender coisas novas, não estão dispostos a desenvolver novas habilidades, porque eles acham que isso é balela, eles acham que isso é conversa. Então eles se apegam e falam, nossa, mas essa contabilidade, isso que eu aprendi, e eles ficam abraçados nisso, eles não se abrem para o novo. Então meu principal convite agora é para que vocês me ouçam com o coração aberto, com a mente aberta, para que vocês possam, sabe, poder discernir, avaliar depois se o que eu vou falar tem sentido ou não. Tá? Então, tire os seus preconceitos e abra a sua mente para poder receber as instruções que eu vou te dar, de maneira que você possa adaptar, tá, esse conhecimento para a sua vida. A contabilidade, tá, ela é marcada por uma história de inovação. Vocês estão vendo no fundo aí uma foto que é de um museu de contabilidade. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência de visitar um museu. Eu visitei um lá, dentro do Conselho de Contabilidade do Paraná, tem um museu muito bacana. E aí eu vi as prensas, as gelatinas, os livros de escrituração contábil. E aí eu me lembrei, sabe, quando eu comecei na contabilidade do escritório, lá em 2004, eu lavrava os livros de escrituração fiscal. Então, imagina, para fiscalização da prefeitura, tinha um livro do ISS. E aí todas as notas de prestação de serviço das empresas tinha que escrever na mão o livro. Eu peguei um pouco dessa história mais mecânica. Agora, pensa, quem está na contabilidade já há mais tempo, como alguns de vocês aqui, que estão há 30 anos, 40 anos, ontem eu palestrei aqui em Tocantins, tinha um senhor com 53 anos de profissão, viveram outras fases dessa tecnologia. Mas a verdade é que a contabilidade, sabe, até por ser uma profissão que a gente aprende muito na prática, num processo empírico de construção, de experiências, conhecimento, ela veio se adaptando, se modernizando.
para que pudesse sobreviver. Não é à toa que a contabilidade é uma das profissões mais antigas do mundo, porque ela vem se reinventando, vem se adaptando. Com qual visão? Aqui de a contabilidade é uma ciência social aplicada, então eu observo as coisas que acontecem no mundo e então eu aplico a contabilidade nisso. Ela é uma ciência social aplicada, não é uma ciência exata. Ela não é um fim em si mesma. Então a gente aprende a ciência para aplicar para o mundo. Eu observo o que o mundo está vivendo e adapto a contabilidade para dar uma melhor resposta para o mundo. E aí nos últimos anos a gente teve avanços, imagina, nas últimas décadas, o surgimento dos computadores, dos programas os softwares, depois a internet, tudo isso demandou mudanças para os profissionais. Então, aqueles profissionais que trabalhavam antes só de maneira bem mecânica, com prensas, com máquinas de escrever, com livros, manuais, eles, se ficaram apegados a isso, não puderam viver a transformação para o mundo dos computadores, porque ficaram abraçados àquilo, não se adaptaram. Depois começaram a surgir os softwares, e aí começou a informatizar a contabilidade. As pessoas que não acompanharam essa mudança, não se desenvolveram para lidar com programas de computador, com o próprio computador, foram ficando com o tempo. E na cabeça delas, elas eram injustiçadas, mas a verdade é que elas só foram muito ignorantes, egoístas, né, vaidosas, e se apegaram àquilo que elas construíram e não quiseram mudar. Se a gente for pensar em última análise, é falta de humildade, falta de reconhecer a forma adequada de atuar. E aí fica preso naquele batidão rígido do sempre foi assim, sempre fiz assim, e é assim que é, e com o tempo acaba sucumbindo. E agora a gente vive a mudança da inteligência artificial, que é uma nova mudança mundial, independe se você gosta de IA ou não gosta, é uma mudança que está acontecendo no mundo, e isso naturalmente vai também tirar o espaço de algumas outras pessoas. Quando eu digo isso, eu digo, sabe, pela minha experiência profissional. Pode parecer que não, mas eu já tenho 21 anos de contabilidade. Eu posso ter essa carinha mais jovem, bem cuidada, porque eu me cuido, mas já são 21 anos de carreira. Então, eu não sou nenhum menino que começou ontem na profissão, sabe? Não sou nenhum jovem que está há 5 anos falando para vocês alguma coisa. Eu estou há 21 anos na contabilidade, desde 2004. É um tempo suficiente para eu ter vivido algumas mudanças na profissão. E o fato de eu continuar aprendendo e me desenvolvendo sempre, inclusive em outras habilidades, me permite ter algumas convicções, porque eu já vivi algumas coisas. E também pelas trocas que eu tenho com profissionais mais experientes. Né? Posso citar meu sogro, que ele dá aula na faculdade há 40 anos, ele está na profissão há uns 50 anos, e eu aprendo muito com ele, com outras pessoas que me ensinaram, outros mestres. Então, a gente vem absorvendo essa experiência pelos relatos históricos, pelo estudo, pelas próprias experiências. Então, estou dizendo para vocês algo que é baseado nisso. Não é uma questão de achismos, é uma questão realmente de experiências de vida. Tá? Se vocês pegarem, eu vou mandar para vocês o link desse artigo da Forbes. Tá? Esse aqui, ó, eu deixei aqui na tela. Tá? O que a Forbes fez? Pesquisa. Na verdade, a Forbes fez aqui a notícia. Quem fez a pesquisa foi a Microsoft. Tá? Eles pegaram o Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft, e analisaram mais de 200 mil interações de usuários lá nos Estados Unidos para avaliar, sabe, através dessas interações com a IA, e mapear as tarefas com as tarefas mais automatizadas do dia a dia, usando a IA. Então, pensa, eles pegaram mais de 200 mil utilizações da IA deles, da Microsoft, e mapearam aquelas que o pessoal mais vem usando, para entender o que poderia, então, o que eles estavam automatizando mais. Com qual é a maior finalidade, né, que o pessoal vem utilizando a IA da Microsoft. E eles constataram, sabe, a partir dessa avaliação, que existem dois grupos de profissionais que vão ser mais rapidamente substituídos pela IA. Aí eles mapearam profissões, né, que vão ser substituídas mais rápido por essa análise científica que eles fizeram, essa análise do uso da IA. Mas a conclusão, para eu resumir com vocês, depois vocês leiam a notícia para se aprofundarem nela, vale a pena, é a seguinte: nós temos dois tipos de
profissionais que vão acabar sobrevivendo, tendo uma sobrevida no mercado, né, que vão se adaptar e poder atuar mais tempo. Um grupo que são os grandes operadores, a parte operacional, assim, do trabalho mais bruto que se faz. Então pensa assim, ó, existe um trabalho muito braçal dos seres humanos que é difícil a IA substituir. Não é que é impossível, mas é difícil, é caro, porque envolveria robôs, por exemplo, envolve desenvolver máquinas com muita tecnologia com IA embarcada. Então imagina, bater uma massa, sentar um tijolo, fazer um atendimento presencial, fazer um trabalho de balconista, sabe, de vendedor que atende na loja. Se a gente pegar na contabilidade, às vezes um trabalho mais operacional, de manusear documentos, de arquivos. Pensa, trabalhos bem operacionais é mais difícil a IA automatizar agora, tá? E depois é difícil para ela também automatizar trabalhos muito estratégicos, que demandam interação humana. Então, pensa, uma contabilidade mais consultiva, avaliações estratégicas, visão de futuro, sabe? São atuações mais estratégicas de alto nível que a IA ainda não consegue substituir, porque ela faz alguns trabalhos intermediários, mas ela ainda é difícil para ela tomar decisões assertivas, se conectar com as pessoas para entender bem a dor delas, propor soluções efetivas. Então, existem no nível estratégico uma dificuldade para a IA atuar. Então, em que nível que a gente vem usando mais a inteligência artificial? No nível intermediário, que é para fazer, por exemplo, análises, confeccionar relatórios, documentos, e eu venho ensinando isso para alguns de vocês já, até em cursos. Alguns de vocês estudam comigo, estão estudando comigo, tendo aulas comigo, e vocês já me viram, né? Vocês têm acesso a assistentes de IA que fazem análise de balanço, que constroem notas explicativas. Assistentes de IA que conseguem construir documentos, imagina, conseguem fazer um decreto, uma portaria, conseguem analisar uma lei. Então, esse trabalho mais intermediário, olha só, para alguns de vocês pode nem ser intermediário, mas é um trabalho intermediário, tá? A IA vem fazendo muito bem. Então, o que ela ainda não faz? Um trabalho muito estratégico, do tipo, eu vou olhar para essas análises e tomar uma decisão a partir delas, e me conectar com o gestor, dar um direcionamento para eles, trazer a confiança de que eu fiz a auditoria dessa informação e de que ela é válida. Então, tudo isso a IA não faz hoje. Não é capaz de fazer, ou o nosso nível de competência é muito baixo nisso. Tá? E os trabalhos bem operacionais. Ó, e não só esse artigo concluiu isso, tá? Mas também aqui, eu coloquei para vocês o print. Nesse livro que eu estou lendo no momento, eu também li essa mesma conclusão de um autor americano, é um economista americano, que concluiu, óbvio, né, pelos estudos dele, que o que era mediano já era. Quem diz assim, ó, se você está na média, você está mal, porque as funções medianas a IA vem substituindo. E ele concluiu o seguinte, tá? Isso aqui é uma citação dentro do livro, tá? Que no lugar, né, os postos de trabalho eles vão se modificando, tá? Eu não quero ser alarmista, nem posso dizer que a IA vai substituir todo o trabalho de todo mundo, porque a gente não sabe onde vai dar. O fato é que, com o que a gente pode enxergar hoje, a gente tem alguns riscos mapeados, tá? Os avanços da inteligência artificial, eles ainda são... Não dá para a gente ter certeza, porque se os governos eles intervirem, colocando limites, a gente vai ter menos riscos. Mas se os governos não limitarem os avanços da IA, a gente pode chegar ao ponto de ter a extinção da humanidade. Tipo, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas imagina, numa disputa de poder entre Estados Unidos e China, né, meio que numa guerra fria entre direita e esquerda, por assim dizer, quem vai querer abrir mão do poder da disputa da IA? Então a gente tem um sério risco de que elas avancem até um ponto de que seja desenvolvida uma super inteligência artificial que vai criar outras inteligências e a gente vai viver um exterminador do futuro na vida, tá? Isso é um risco. Vai acontecer? A gente não sabe, depende muito de como vai ser a intervenção governamental, tá? A nível mundial. Mas o que a gente já sabe hoje é que a IA, ela já vem modificando essas camadas mais médias do trabalho. Então, olha só, daqui a pouco, hoje e no futuro, vão sobrar dois tipos de atuação. Ou profissionais altamente especializados, como engenheiros, programadores, gerentes, projetistas, um contador mais estratégico, que tem uma atuação mais consultiva,
uma atuação mais empreendedora, diferenciada, ou empregos de muita baixa qualificação. Tá? E aí, o autor, isso aqui são as palavras do autor, ele considera o quê de baixa qualificação? Vendedor de loja, né? Eu diria até atendente de loja, faxineiro, funcionário de atendimento ao cliente, imagina, fazer a coleta do lixo, às vezes fazer a copa, trabalhos que o ser humano precisa fazer porque é muito caro substituir com um robô. Por enquanto, né? No futuro a gente, imagina, daqui a pouco tá vendo aqueles Jetsons da vida, né? Que é cheio de robô. Já existe isso, mas pensa, é difícil levar isso em massa, porque é caro fazer isso. Então, esses trabalhos de nível médio vêm sendo substituídos. Isso nos leva a concluir o seguinte, que, para mim, para você, como contadores, o nosso futuro é para cima, atuando no nível estratégico. E não quer dizer que não vai sobrar espaço para trabalhadores, né, para contadores operacionais. Mas eu não sei vocês, eu não quero ficar no operacional, porque eu já desenvolvi tanta inteligência, tanta experiência, eu quero gerar cada vez mais impacto na vida das pessoas, isso me dá sentido, significado, e no nível operacional é mais difícil de ter esse reconhecimento, essa valorização, tá? E não quer dizer que tenha certo ou errado, tem pessoas que nasceram para esse trabalho mais operacional, e eu não nasci. Eu nasci para ser estratégico, eu quero ter impacto, eu quero ter influência, eu quero ser essa pessoa que pode, através de uma questão mais estratégica, poder ser mais reconhecido e valorizado. Então, eu digo para vocês, a gente tem que focar no estratégico. Até porque hoje vai sobrar ainda um espaço para operacional, mas daqui a pouco não sobra mais. E daqui a pouco vai sobrar só o estratégico. E daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, a gente nem sabe se vai ter espaço até para o estratégico, porque a gente não sabe nem qual vai ser o futuro da nossa profissão. Mas se a gente se adaptar agora, a gente consegue continuar no mercado, os contadores do futuro. E daqui a pouco, mais para frente, a gente pensa depois em outros problemas, porque não dá para ficar atravessando duas pontes ao mesmo tempo. Então a gente atravessa uma ponte agora, que é um problema agora, e no futuro a gente atravessa outra ponte, que vai ser outro problema. Tá bom? Um problema de cada vez. Mas hoje o futuro é para cima. É esse foco estratégico. Tá? Para mim, não há dúvidas disso. Então, dito isso, eu quero falar para vocês de 5 habilidades que eu selecionei, que se vocês tiverem, aperfeiçoarem, ou se vocês desenvolverem, vocês vão ser contadores do futuro. O que é um contador do futuro? A gente não faz nada no futuro, tá? O contador do futuro é aquele contador que precisa fazer hoje, né, que já olha para esse futuro e já tem essa atuação hoje para que ele seja esse contador que vai continuar no mercado, que vai continuar tendo a carreira como contador, que vai continuar tendo essa atuação profissional. Eu não sei vocês, tá? Apesar de ser empresário, eu me considero empresário, gestor, eu tenho outras funções. Mas eu sou contador e falo que sou contador com orgulho. Eu amo a contabilidade. Eu amo a profissão. Tudo que eu tenho, a contabilidade me deu, sabe? Eu construí a partir da contabilidade. Eu amo minha profissão. Eu amo o que a gente constrói juntos, a nossa classe. Eu acho que a gente tem muito valor. Nós estamos vivendo realmente um momento muito bom. E para a gente continuar existindo, a gente tem que se adaptar. Para que vocês continuem sendo contadores, se vocês amam a contabilidade também, vocês vão precisar desenvolver essas habilidades. Para quê? Para que vocês venham alcançando cada vez um patamar mais estratégico. Simples assim. Tá bom? Só por isso. Então, vamos entender dessas habilidades, né? Quais são? As que eu mapeei, tá? E pensa assim, ó. Cada um de nós, o nosso cérebro trabalha com associação de palavras. Às vezes eu vou trazer uma palavra para uma habilidade e você associa com o que você quiser, desde que seja uma associação útil, tá? Mas pensa comigo assim, ó, quando eu falo habilidade, que palavra que vem na sua cabeça? Escreve no chat aí, nos comentários. Quando eu falo habilidade, você associa habilidade com o quê? Com qual palavra? Por exemplo, ontem na palestra eu perguntei, aí a pessoa falou, associo habilidade com técnica. Ok. Eu associo habilidade com agilidade, associo habilidade com rapidez. Sabe, o nosso cérebro trabalha com associação. Quando eu falo habilidade, você, que palavra vem na sua cabeça? Ó, facilidade. Cada um de vocês vai ter uma palavra.
Então pensa que quando eu explicar a habilidade, eu vou dar um nome para ela e você dá o nome que você quiser. O importante é você gravar qual é a habilidade e fundamentalmente como ela funciona, tá bom? E você vai dar o nome. Quando eu falo essencial, para mim essencial é uma coisa, para você pode ser outra. Para mim essencial é aquilo que é antes do que é fundamental. Eu aprendi a diferença entre essência e fundamento. Então a essência é quase como se fosse um princípio, sabe? Tá no seu âmago, é a sua essência, o que está por dentro de você. E o fundamento é o que vem depois disso. De maneira que essencial e fundamental são coisas diferentes. Essencial é uma coisa que você não pode abrir mão. Às vezes o que é fundamental você pode até abrir mão de fazer, mas o que é essencial você não pode abrir mão. Entendeu? Então tem coisas que são essenciais, tem coisas que são fundamentais. E as palavras têm poder. Tá? Cada palavra é uma coisa. Então você vai associar com o que você quiser, tá bom? É importante deixar isso claro. E uma outra coisa, eu vou eventualmente usar exemplos aqui que referem-se à Bíblia, algum exemplo cristão, eu preciso que vocês respeitem isso, porque é a minha maneira de fazer, eu respiro isso, eu vivo isso, né? Deus é tudo na minha vida, eu uso a palavra na minha vida, então não consigo não citar exemplos tá, que referenciem a Bíblia ou a palavra, não tem como. Então, se isso for um problema para você, você pode parar de assistir agora, tá? Mas vai ser inevitável. Então, olha só. A primeira habilidade, ela é uma habilidade que faz a outra pessoa se sentir única, tá? Porque quem faz o outro se sentir único nunca é esquecido. Tá? Então, imagina você desenvolver uma habilidade que pode fazer você se tornar uma pessoa autêntica, uma habilidade que vai ser um diferencial competitivo extraordinário para você. Tá? Imagina, porque clientes não buscam só serviços técnicos, eles desejam ser compreendidos, valorizados, tratados como únicos. Cada ser humano gosta de ser bem cuidado, bem tratado, e eu sei que você também gosta disso. E desenvolver essa habilidade, essa primeira habilidade que eu vou dizer para vocês, ela é uma habilidade que vai fazer vocês se tornarem inesquecíveis. Por onde vocês passarem, as pessoas vão lembrar de vocês. Tá? É isso que vocês vão ter se vocês se empenharem nessa habilidade. Quem tem muito dessa habilidade são os bebês, por exemplo. Olha que louco. Quem aqui é pai ou mãe, sabe? Ou já foi pai ou mãe e teve um bebê, consegue compreender que a gente já nasce com essa habilidade, porque os bebês, apesar de eles não conseguirem se comunicar com palavras, eles olham para nós de maneira muito profunda, sabe? O olhar deles é um olhar que comunica com a alma. Então, mesmo ele não podendo falar e não sabendo gesticular, com os olhos ele consegue se comunicar com você, sabe? Então, a gente já nasce com essa habilidade. Os bebês são muito poderosos nisso, tá? Essa habilidade é a habilidade da conexão. É uma habilidade que, quando você desenvolve, você é capaz de se conectar profundamente com as pessoas. Tá? O mundo hoje carece de conexão humana. Basta você olhar, às vezes, para sua casa. Olha o quanto de conexão existe entre você e a sua família. Eventualmente, você está num espaço em que as pessoas estão sempre muito no celular, muito na TV, muito ligadas no mundo, mas estão desconectadas como pessoas. Às vezes você está no trabalho e está cada um fazendo o seu e não rola conexão, não tem troca. Você vai num evento, entra mudo e sai calado, não interage com ninguém, sabe? Você não se conecta. Por que a conexão é importante? Porque quando você se conecta com o outro de maneira humana, essencial, você é capaz de olhar nos olhos da pessoa, sabe? Enxergar a alma dela e poder falar com ela como quem toca o coração, não como uma relação fria. Essa conexão humana que é capaz de fazer você escutar ativamente o que a pessoa te diz, que te torna presente para as coisas, que te torna atento ao que está acontecendo. É uma habilidade de se conectar e de se doar para as pessoas. E isso a gente tem perdido. E os profissionais que têm essa habilidade, eles tornam-se únicos. Imagina alguém parar para conversar com você e você dá toda a atenção do mundo. Quão raro isso não tem sido.
Contadores que desenvolvem conexões genuínas com os clientes, eles transcendem a relação da transação, porque é uma relação humana que tem confiança, entendeu? Que tem parceria. Você se torna um confidente do seu cliente, né, da pessoa que é superior a você, ou dos seus subordinados. Então, não é só uma relação com superiores, é uma relação com quem está abaixo de você também, hierarquicamente falando. De você olhar para um colaborador, sabe, de entender o que ele está vivendo, de poder compreender profundamente a dor que ele tem. E aí você pode associar a palavra a habilidade de conexão com amor, com empatia, com liderança. Cara, você pode associar essa habilidade com o que fizer mais sentido para você. Mas o que você não pode deixar de entender é que se você não for capaz de se conectar verdadeiramente com as pessoas, você não vai conseguir trazer para elas essa sensação de que você se importa com elas, de que ela é importante para você. Você não vai ser capaz de entender o que ela está vivendo, o que ela está passando e poder ajudá-la a resolver os problemas que ela está enfrentando. Então, ontem, por exemplo, eu estava na palestra e a hora que as pessoas vêm falar comigo, elas têm toda a minha atenção. E quem aqui já teve em evento comigo, sabe que eu sou assim. E é óbvio que eu não preciso do testemunho de vocês, porque eu sei quem eu sou e eu sei que eu sou assim, né? Eu sei que faço isso. Eu posso não ser a melhor pessoa do mundo em me conectar, mas eu me conecto. Então, ontem as pessoas iam falar comigo, sabe? E tem toque, tem olho no olho, tem atenção. Naquela hora, o mundo para e a pessoa é a mais importante do mundo para mim. Quem aqui já teve num evento comigo e se sentiu importante falando comigo? Porque eu parei, dei ouvidos, escutei, interagi, me importei, senti muitas vezes a dor de vocês. E isso não vem de mim, é uma habilidade que eu desenvolvi lendo a Bíblia, lendo o Evangelho, aprendendo mais sobre Jesus, aprendendo mais sobre humildade, sabe? Entendendo que todo ser humano tem o seu valor e eu acredito nisso de verdade. Então, quando eu estou conversando com alguém, eu não me importo na questão da classe social, da hierarquia. Todas as pessoas com quem eu me conecto, para mim, são importantes e eu me entrego 100% naquele momento. E se vocês forem capazes de desenvolver essa habilidade, vocês vão fazer as pessoas se sentirem especiais, entendeu? E por causa disso, elas nunca vão esquecer de você. E é genuíno, sabe? É genuíno. Então, essa é uma habilidade. Por que é uma habilidade? Porque ela pode ser desenvolvida. Vocês podem treinar essa habilidade, tá? Vocês podem treinar essa habilidade. Ontem eu estava indo para a palestra e estava conversando com o Uber. E ele vinha falando da história dele, sabe? E eu vou me interessando pela história. Eu gosto de ouvir a história das pessoas. Então eu pergunto, me interessa, é genuíno, é de verdade. Mas faço isso também porque eu aprendi a fazer isso, eu treino isso, tá? Eu comecei a treinar isso lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Foi quando eu aprendi que as pessoas gostam de falar delas mesmas. E você vai conseguir ser mais influente muitas vezes se você se interessar pelo que a pessoa gosta, sabe? E deixar ela falar do que ela viveu, da experiência dela. Porque às vezes o seu desejo é ficar falando de você. A pessoa fala dela e você quer falar de você, da sua experiência, da sua história, mas não. Se conectar com ela é dar para ela esse ar de importância, sabe? E perguntar para ela como tem sido bom, de maneira interessante mesmo, genuína, tá? Sem interesse. E isso pode ser desenvolvido. Então, para mim, essa é a primeira habilidade, tá? Não, não é por um grau de importância. Talvez sim, talvez não, mas para mim, talvez essa seja a principal mesmo. É a primeira porque é a mais importante, tá? Uma vez, Jesus foi questionado sobre os mandamentos. Quais dos mandamentos da lei de Moisés eram os mais importantes? E ele falou, sem dúvidas, ele falou assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando você ama a Deus, você passa a se amar mais. E por se amar mais, você pode amar as pessoas. É uma questão de misericórdia. Então, é a primeira habilidade. Tá? E, inclusive, é um ensinamento do próprio Evangelho. Você amar, né? Você se conectar, ter empatia. Então, essa é uma meta-habilidade. Você vai desenvolver muitas coisas se concentrando nisso. Faz sentido para vocês que essa é uma habilidade essencial e que não é todo mundo que tem?
E pelo fato de não ser todo mundo que tem, quando você tem, você se torna diferente. Só por isso. Porque ser diferente, ser relevante, é você sair da média. Tipo, cara, todo mundo não faz isso. Se eu fizer, eu já vou ser diferente. Eu já vou ser mais iluminado, eu já vou ser mais bem visto, eu já vou estar, sabe, me diferenciando, porque eu tenho uma habilidade que as pessoas em geral não possuem. Isso já me torna diferente. A segunda habilidade é uma habilidade que move o mundo, tá? O que move o mundo não são as respostas. A gente muitas vezes está atrás de respostas. Mas a verdade é que o que move o mundo são as perguntas. São as perguntas que a gente faz. São as nossas indagações, as nossas inquietações. O que move o mundo são as perguntas, não são as respostas. O que move o mundo são as perguntas. Então imagina você dominar uma habilidade que é capaz de mover as pessoas, de mobilizá-las, comunicar visão, inspirar mudanças que possam guiar as pessoas numa direção, sabe? Guiá-las para algo melhor. E às vezes a gente pensa que é uma besteira desenvolver essa habilidade porque você acha, talvez, que não faz sentido você direcionar alguém, guiar alguém. E a verdade é que uma vez Jesus falou que é pecado um cego guiar outro cego. Mas se você, sabe, já tem experiências, tem resultados, você já percorreu um caminho e sabe que funciona, tem convicção disso, por que não guiar outras pessoas por esse caminho? Se às vezes você está vendo que elas estão indo por um caminho errado, que elas estão fazendo coisas que vão levá-las à perdição. Então, quando você entende, sabe, com humildade, que você pode salvar a vida de algumas pessoas, desenvolver essa habilidade passa a ser essencial, porque pode ser o ponto entre a vida e a morte de alguém, tá? E no ambiente contábil, isso significa você conseguir fazer com que os empresários, por exemplo, compreendam a importância das decisões estratégicas. Sem desenvolver essa habilidade que eu vou falar para vocês, vocês não conseguem nem convencer o seu cliente a fazer algo, né, a ir por um melhor caminho. Então, às vezes, você vê que o cliente está fazendo tudo errado, não está seguindo as suas orientações. Como é que você vai conseguir fazer ele não se lascar? Você tem que ter uma habilidade para isso. Senão, ele vai continuar não te escutando. Então, lembra, não é porque você conhece todas as leis que o cliente vai te ouvir. Você pode estar super por dentro da reforma tributária, conhecendo todas as leis, todas as notícias, pode ser o AIS da reforma tributária. Se você não tiver essa habilidade que eu vou falar, você não consegue convencer ele de que isso é importante. Porque você é um baita de um contador chato, que fala da lei, fala do artigo, mas não consegue articular e fazer o cliente entender de uma maneira que ele possa sair do buraco, ele não consegue te ouvir. Então, assim, ó, é extremamente importante você conhecer a reforma tributária. Tecnicamente é óbvio, é o seu trabalho. Mas quando você vai levar isso para um cliente e você ama ele e não quer ver ele se lascar, você tem que se conectar com ele verdadeiramente e usar essa outra habilidade, senão você não vai ter sucesso. E você vai ver o seu cliente se ferrar e depois ele ainda vai pôr a culpa em você, porque você é culpado de verdade, porque você não tem a habilidade de fazer ele se convencer do contrário, a culpa é sua. E às vezes vai vir um outro contador que tem essa habilidade, vai levar o cliente de você, e depois você ainda vai ficar mimizento, bravo porque você perdeu o cliente. Vai vir um outro profissional na entidade que você está, na empresa, e vai falar com o gestor, com o seu chefe, e vai conseguir levar a ideia adiante, e você vai falar que o cara puxou seu tapete, que ele te apunhalou pelas costas, mas é porque você foi incompetente, porque não tem essa habilidade. Quem tinha essa habilidade muito forte era o Martin Luther King Jr., vocês conhecem ele? Eu sei que vocês já ouviram falar, porque ele é extremamente conhecido, né? Apesar de já não estar mais entre nós há tempos. Mas poucos conhecem a trajetória dele, poucos conhecem mais da vida dele, tá? Martin Luther King, ele foi filho de pastores americanos, ele foi pastor, doutor em teologia, e ele se incomodou, cara, com a questão do racismo lá nos Estados Unidos. As pessoas não poderem dividir um ônibus juntas.
Teve um episódio que ele se machucou demais, assim, que ele ficou irado, de uma mulher negra que tinha que ceder o assento dela para uma pessoa branca. E ela não quis ceder, e aí por causa disso teve todo um escândalo. Então você imagina você viver num mundo com um racismo desse jeito, né? Os Estados Unidos ainda é um país muito racista. E não quer dizer que o Brasil não seja. Mas imagina, ele foi o responsável por mobilizar milhões, né, milhares, milhões de pessoas. Um discurso que ele fez, tinham 250 mil pessoas ouvindo ele. Essa habilidade, tá? Depois ele foi assassinado, né? Por um racista que saiu da cadeia e deu um tiro nele, acho que na sacada do apartamento. E ele acabou morrendo, né? Tem teorias que dizem que foram políticos que encomendaram o assassinato, ninguém conseguiu provar, óbvio, né? Depois ele acabou morrendo, mas o nome dele ficou na história e ele mudou os rumos da nação norte-americana, dos Estados Unidos. Essa habilidade é a habilidade da influência, tá? Influência. E aí eu não sei, você vai associar a influência com o que você quiser, mas influência tem a ver com retórica, tem a ver com você ter uma fala, uma boa oratória, você ser eloquente, sabe? Você usar bem as palavras, articular bem, você se expressar de maneira que as pessoas possam entender. Envolve muitas coisas, mas a influência, sobretudo, é quando você tem visão de futuro, tem propósito, tem energia, tem alma para falar das coisas e consegue conquistar as pessoas para sua forma de pensar. E é uma habilidade, você tem que desenvolver isso. Uma linguagem, às vezes, simples, uma linguagem complexa, dependendo com quem você fala, mas nasce da conexão, de você entender que é sua responsabilidade fazer outra pessoa entender aquilo que você enxerga e ela não. E contadores que são influentes, eles não apenas prestam serviços, mas eles lideram transformações. As suas recomendações são implementadas com entusiasmo, ele consegue convencer o seu cliente, convencer o seu chefe, o seu superior, convencer os seus subordinados. Porque a influência também tem a ver com liderança. Para você ser um líder, você tem que ser uma pessoa influente. E vice-versa, para ser influente, você tem que ter liderança. Então, nota que a influência ela é uma meta-habilidade. Tem várias coisas que precisam ser desenvolvidas para você ser influente, mudar o rumo das coisas. Mas, sem dúvidas, que para mim, a principal questão aqui é você ter algumas convicções, é você questionar, sabe? Por que a vida não poderia ser melhor? Martin Luther King Jr., ele, no discurso mais brilhante dele, ele falou assim, ó, I have a dream, né? Eu tenho um sonho de que as pessoas possam ser iguais, de que a gente possa ter direitos iguais, imagina. E ele sonhava com isso dava para ele propósito, energia, fazia ele sair do sonho e ir para o campo de batalha. Fazia ele ser um ativista, ele não era um sonhador, ele era um ativista. Por que ele era um ativista? Porque ele fazia acontecer, ele era ativo. E óbvio que ninguém consegue mobilizar uma grande quantidade de pessoas, dezenas, centenas, milhares, milhões, se você não for capaz de convencer uma. Como Jesus fez. Quando Jesus veio ao mundo, ele não começou convencendo todo mundo. Ele convenceu um, convenceu dois, três, daqui a pouco tinham dezenas seguindo ele, daqui a pouco milhares. E hoje nós temos bilhões de cristãos na Terra. Mas ele começou de baixo para cima, como Martin Luther King. Ele conversava com um e conseguia influenciar aquela uma pessoa pro jeito. Ó, tem gente que acha que influência é uma coisa ruim, porque soa talvez como algo pejorativo. Mas é uma grande besteira, uma ignorância da sua parte pensar que isso é ruim. Porque pensa, se Jesus veio com a visão do reino e veio para anunciar as boas novas, ele precisava influenciar as pessoas nisso, ele estava influenciando para algo bom, né? Então não é ser um charlatão, não é persuadir as pessoas com técnicas baratas para você convencê-las a fazer algo, não é isso. Influenciar é de maneira natural e positiva, com visão de futuro, com propósito, sabe? Com algo nobre, você conquistar as pessoas para a sua maneira de pensar. Isso parte muitas vezes de você questionar o status quo, questionar as coisas que estão acontecendo no mundo.
Agora, como é que você vai olhar para o mundo e questionar o que está errado se você é uma pessoa alienada, desconexa? Você não tem nem conexão com a vida. Não se conecta com os outros seres humanos. Você não tem um mínimo de conexão com a realidade. Você está alienado. Rede social, rios para cima e para baixo, YouTube, vídeo porcaria, um monte de droga. Cara, você está totalmente alienado do mundo. Quando você está trabalhando, você está alienado no seu cantinho, focado no seu trabalho, sem conversar com ninguém. Quando você não está trabalhando ali alienado no trabalho, você está alienado em outras coisas. Aí você nunca está prestando atenção na vida. A vida está passando e você não está nem vivendo. Você não conecta com as pessoas, não conversa com elas, não sente a dor que elas têm. Você vai ter influência quando? Se você não tiver conexão. Como é que você vai ser uma pessoa que é gostosa de ouvir se você não tem a mínima percepção da realidade das coisas? Você não acredita em nada, você não tem sonho, você não tem propósito, você só levanta, escova os dentes, trabalha, depois quando volta, deita e dorme. E aí come, caga e a sua vida é completamente sem sentido nenhum, sem direção. Não tem nenhum tipo de, sabe, de tesão. É uma vida vazia. Cara, que triste, que triste. E assim, ó, os pobres sempre terei convosco. Jesus falou assim. Quem são os pobres? Os pobres de espírito, os pobres de alma, os pobres de aprendizado, os pobres que aqueles que não, sabe, não dão nada para a vida, não oferecem nada para a vida, e porque não oferecem nada, não recebem nada da vida. Então, os pobres sempre terei convosco. Mas se você sente um vazio, se você sente que a sua vida está meio sem sentido, se você sente que está nesse espaço de escuridão, entenda que às vezes está faltando só um pouco mais de conexão com a vida. Está faltando você se conectar mais com a vida e deixar a vida fluir através de você. E isso vai fazer você se sentir mais vivo. E chances são que o problema é só um pouco de alienação, ou talvez muita alienação. Então, essa é a segunda habilidade. Tá? Nós vamos caminhar para as últimas. Eu não quero me alongar demais, porque, como eu falei, eu tenho um voo daqui a pouco. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá fazendo sentido até aqui? A próxima habilidade é uma habilidade que vai nos conduzir a entender que o esforço ele não é o suficiente. Porque já foi a época do mundo em que você se esforçar te trazia reconhecimento e valor. Antigamente, muito antigamente, o mundo, a gente era mais reconhecido, valorizado pelo esforço. Porque quem. Opa, caraca. Um alerta da Defesa Civil. Que loucura. Barulheira, hein? Achei que tava tendo algum terremoto e que o mundo tava acabando. Ó, caraca. Eu perdi a linha. Então, olha só. Antigamente, o mundo ele era um mundo baseado no esforço. Então, quem cortava mais lenha, quem plantava mais, quem colhia mais, quem cultivava mais o gado. Caraca, quem se esforçava muito tinha mais resultado. Mas desde as revoluções industriais, que o mundo já não é mais do esforço. Desde as revoluções industriais. O mundo não é mais do esforço. Aí surgiram as máquinas, depois surgiram os computadores, aí surgiu a internet, hoje tem a IA. Então, o mundo não é mais do esforço. Tá? Esforço não é mais sinônimo de reconhecimento ou de valorização. Você não pode dizer, não, mas eu sou esforçado. Cara, balela. Não é pelo esforço mais. É pelo resultado que a gente pode proporcionar. Então, não é o esforço que impressiona, mas os resultados que você pode construir. Então, trabalhar muito não é mais o suficiente. Isso aqui não é um discurso vazio, gente. Vocês têm que entender que o mundo não é mais um mundo baseado no esforço. O diferencial está em trabalhar de uma maneira inteligente, focada e sistemática. Tá? Essa é uma habilidade que pode fazer vocês prosperarem. Salomão diz que a pessoa que tem essa habilidade prospera. Salomão diz que a pessoa que tem essa habilidade,
ela está sempre trabalhando para os reis, para pessoas de valor. E nunca para pessoas fúteis. Essa é uma habilidade poderosíssima. E é uma habilidade que vai fazer você se desenvolver, inclusive, tecnicamente. Porque para ter resultado, você tem que aprender técnica, tem que aprender habilidade, tem que aprender N coisas. Tá? Então, essa é uma habilidade que vai fazer vocês desenvolverem a capacidade de identificar o que realmente importa. Sabe? Concentrar esforços nos pontos que geram mais impacto para entregar resultado consistentemente. Mas entenda que essa é uma habilidade. Quem tinha muita essa habilidade? Ayrton Senna. É uma referência em quem eu enxergo essa habilidade. Eu quero passar um vídeo do Ayrton Senna. Tá? O vídeo vai ter uns 5 minutos, mas é um vídeo muito bom. E eu vou passar porque realmente é muito bom. Se não fosse bom, eu não passaria. Né? E eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo, tá? Vamos lá. Para vocês entenderem o poder dessa habilidade. As coisas começaram a se complicar de tal forma a me desmotivar, então deixar para lá, como uma tentativa de tirar toda aquela determinação e aquela fé que eu tinha que eu ia vencer. Lá vem a luz vermelha, lá vem a largada do Grande Prêmio do Brasil. E nesse momento, então, eu chamava a Deus e falava, depois de todo esse empenho, todo esse esforço, não vai ser por aí. Não vai ser porque quebrou uma quarta, ou que depois quebrou uma quinta, ou uma primeira. Pode quebrar todas as marchas e ficar com uma, que a gente vai ganhar isso aí. Hoje era dia de chegar ao limite. É a 8ª vez que ele tenta a vitória no Grande Prêmio Brasil. Eu tive uma corrida muito difícil, no início com problemas de pneu. E o meu problema passou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. E aí foi quase o fim para mim, porque eu comecei a ter um desgaste muito a mais do que eu poderia ter. E eu comecei a ter dores no pescoço, no ombro e nos braços. Balança sempre muito o carro de Senna. Ele vem para completar a volta. Agora ele perdeu tempo legal. Tá aumentando a garoa. Então o Senna tem que tomar cuidado. É na ponta dos dedos porque o pneu, além de slick, já não tem borracha. Olha como balança o carro do Senna. Olha o susto que ele levou. E aí de repente eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar ainda umas marchas e ficar em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta as últimas 7 voltas. E aí o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para segurar o carro no volante era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva, nas curvas lentas. O problema é que o motor ficava com um RPM tão baixo que não tinha potência fora das curvas. E eu procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima, mas com isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda nos braços, literalmente no volante. E no finalzinho ainda começou a garoar, eu quase passei reto no final da Xbox, porque sem poder trocar marcha, sem poder fazer nada, com a pista molhada quase foi tudo ali. Eu achei que não ia ganhar nas últimas 2, 3 voltas com o problema do câmbio. Então eu falei, se a ideia vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar. Eu vou dar tudo que eu tenho, vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos. E ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo, Deus me deu essa corrida e vai ter que estar. Tira outra vez. 4 segundos e meio. A chuva aumenta de novo. 2 segundos e 3 baixou dessa vez o Patrese. Vamos ver o Senna se ele tem aí o coelho para tirar da cartola. Olha como ele briga com o carro. É que a situação não é das mais simples, não. 9,6 a diferença de Senna para Patrese. Vai para cima, Patrese. Vai ter que tirar. Vem Ayrton Senna para tentar a vitória no Grande Prêmio do Brasil. O Patrese vem voando baixo. Passa lotado pela Lotus. Vai se aproximando de Senna. Senna brigando na ponta. Que final dramático do Grande Prêmio. Aí Senna já pintou ali atrás do Patrese. Pouco mais de 4 quilômetros. Mas são 4 quilômetros dificílimos porque a pista está molhada. Vem pra reta, vai pra vitória,
Devido ao desgaste extremo, eu tive espasmo muscular nos ombros e no pescoço. E as condições da corrida de hoje, com os problemas que eu já descrevi, simplesmente eram a mais do que eu podia. E a dor era absurda. E nesse momento, então, eu chamava a Deus e falava, depois de todo esse empenho, todo esse esforço, não vai ser por aí. Ele não vai ser porque quebrou na quarta, ou que depois quebrou na quinta ou na primeira. Pode quebrar todas as marchas, eu ficar com uma, que a gente vai ganhar isso aí. Foi o que aconteceu. Eu acabei a corrida com uma única marcha no carro. Fiz 7, 8 voltas com a 6ª marcha apenas, tendo que guiar em condições quase impossíveis, impraticáveis se ganhar uma corrida assim. E nós ganhamos. E isso é uma força que está acima de qualquer carro, qualquer motor, qualquer câmbio, qualquer pessoa. É uma força muito superior que só pode vir de Deus. A explicação é um desejo enorme de vitória. É uma vontade que eu tenho dentro do meu coração, dentro da minha alma, e acredito que posso fazer. Caraca, que habilidade é essa, hein? Eu não sei vocês, se vocês já viram lá no Netflix, tem uma série, uma minissérie do Senna. É muito legal, recomendo que vocês assistam. E é óbvio que a série, não sei se ela exprime toda a verdade, mas ela mesmo assim é relevante. E o Ayrton, ele tinha um desejo tão grande de vencer, sabe? O resultado para ele, a vitória era tão importante, que ele conversava com os mecânicos, ele testava o carro, ele ajustava. Teve uma corrida que ele precisava melhorar as voltas do carro, ele precisava de mais potência, ele pegou, sabe, viajou para a Itália, para os caras mexerem no carro dele, ele era incansável nessa busca por vencer. E isso fazia com que ele fosse, sabe, completamente atento aos detalhes, ele ajustava o que precisava ajustar para poder ir para frente. E essa habilidade que ele tinha, que eu quero que vocês entendam e desenvolvam, é a habilidade da diligência. Tá? E é claro que você talvez vai associar com determinação, com garra, você vai associar com o que você quiser. Para mim, chama diligência. Eu aprendi com Salomão essa palavra, diligência, que inclusive é uma das habilidades que se requer a um contador. Quando você pega lá o caduceu, você vai ver que a gente ser diligente tem tudo a ver com o nosso exercício profissional. Por isso eu escolhi a palavra diligência. E é uma feliz coincidência. Eu aprendi mais sobre diligência lendo um livro do Steven Scott, tá? Que chama Salomão, o homem mais rico que já existiu. E o Steven Scott, que é o autor, ele descreve diligência como uma habilidade adquirida. Então você pode adquirir essa habilidade, tá? Você pode adquiri-la. Você adquire ela como? Combinando persistência criativa. Então imagina, o Senna, de maneira criativa, ele teve que persistir, tentando aqui, tentando ali, uma marcha, outra marcha, um esforço inteligente, planejado e executado de uma maneira honesta, sem atrasos, com competência e eficácia, desenvolvendo técnica, desenvolvendo habilidade. Eu tenho que ser competente para fazer, tenho que saber fazer, mas eu tenho que fazer também, porque eficácia é fazer o que tem que ser feito, de modo a alcançar um resultado puro, limpo, dentro do mais alto nível de excelência. Essa é uma descrição que eu vou levar para sempre comigo, porque eu via Salomão falar sobre diligência, ele falava, o trabalho diligente faz você prosperar, a pessoa diligente vai estar sempre trabalhando para os reis. E quando eu li nesse livro do Steven Scott essa definição de diligência, ele faz todo um contexto para explicar o que é diligência, fez muito sentido para mim. E se a gente desenvolver a habilidade de ser diligente de maneira estratégica, sabe, sempre entendendo o que precisa ser feito agora, o que eu tenho que estudar agora, como é que eu posso me planejar, como é que eu posso ser persistente, mas de maneira criativa, para não ficar dando murro em ponta de faca, sabe? A diligência é uma habilidade essencial. Não tem como vocês sobreviverem e continuarem progredindo se vocês não forem diligentes, cuidadosos, prudentes, se vocês não tiverem sabedoria. Não tem como viver o mundo de hoje sem diligência. Se você não for diligente, você vai ser medíocre, você vai ser um profissional de nível baixo. Mas se você for diligente, você vai trabalhar sempre para pessoas do alto escalão.
Você vai estar sempre se relacionando com pessoas grandes, que pensam grande, que pensam de maneira produtiva, que pensam com excelência. A diligência é uma habilidade essencial. E aí, para finalizar, a quarta e a quinta habilidade. A quarta habilidade é a seguinte. A gente vive um mundo hoje de muitos conflitos. Então, ser uma pessoa que une é muito raro, é muito poderoso. Então, imagina que hoje a gente vive um mundo de extremos, direita e esquerda, sabe? Pessoas vaidosas, egoístas, conflitos de interesse, narrativas. Hoje tem muitos influenciadores, muita gente que fala muita coisa. Então você nem sabe para que lado vai. Cada um está querendo te conquistar para uma maneira de pensar. E isso tudo causa grandes ilhas, sabe? As pessoas, elas se tornam egoístas em que sentido? Elas perderam completamente a humildade de reconhecer que nada sabem e elas se veem tão donas da verdade e por causa disso elas entram em muitas discussões, entram em quedas de braço que não fazem sentido. Tá? Isso é uma questão de vaidade, de ego. Então emerge uma necessidade crítica para nós profissionais de conseguir navegar por essas complexidades. Se uma pessoa que tem uma habilidade de conquistar um ponto de convergência entre opiniões tão extremas. E aí dominar essa habilidade não só resolve problemas técnicos, tá? Isso dissolve tensões, alinha expectativas, cria consensos. É uma habilidade essencial. Quem tinha muito essa habilidade, para mim, eu pensei em outras pessoas, mas não consegui encontrar alguém tão poderoso como Moisés. Moisés, quando ele guiou o povo saindo do Egito pelo êxodo, sabe, para a Terra Prometida, muitas vezes ele teve que interceder pelo povo, porque o povo reclamava, o povo chiava, e Deus queria acabar com o povo. Falou, cara, eu vou acabar com esse povo, eu estou arrependido de ter tirado eles do Egito. E aí Moisés intercedia, fala, Deus, não faz isso. Eles vão aprender, você não tirou a gente do Egito para poder matar a gente no deserto. Então Moisés intercedia muito pelo povo. Ele fazia esse papel, ele tinha essa habilidade de fazer o meio campo entre Deus e o povo, sabe? Como um grande sacerdote que ele foi. Então, para mim, ele é a maior referência dessa habilidade, que é a habilidade da facilitação. Eu vou chamar de facilitar. Você pode ser, para mim também poderia ser servir, serviço, né? Quando você serve, quando você facilita a vida das pessoas, quando você faz um meio campo de maneira a tornar a vida de todo mundo mais fácil. Essa é uma habilidade de pacificação, talvez você queira chamar assim. É a habilidade de trazer paz, sabe? De pacificar, de trazer boas palavras, de unir. Então eu vou chamar de facilitação, tá? Você chama como você quiser. Mas os facilitadores naturais, eles se tornam peças-chave nas organizações, porque a gente tem tanta disputa, tanto conflito de interesse, que essa habilidade, ela remete à ética profissional. Imagina, você sendo um profissional ético, imparcial, que ouve os lados e dá uma direção que busca um consenso, que busca um ponto de interseção entre as partes extremas. Então, essa é uma habilidade essencial. É uma habilidade que posiciona o contador no centro das decisões mais importantes, porque você passa a ser aquela figura neutra, como a gente tem que ser, que é capaz de trazer a verdade para a mesa, sabe? Olha, essa é a sua opinião extrema, essa é a sua opinião extrema, mas o caminho é esse. Esse é o caminho que vai trazer a vida para nós. Então, é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. E mais do que isso, é uma habilidade que é requerida de um contador para o futuro. Um contador de valor tem que ter essa habilidade. Todas elas. Essa também. Então, essa habilidade de facilitar. A gente se transforma num prestador de serviço, né? Sai dessa figura do prestador de serviço e torna-se um parceiro estratégico. As pessoas querem nos ouvir. Porque a gente traz sempre uma palavra que baixa a poeira e assenta as coisas, torna tudo mais claro, mais visível. Então, não dá para abrir mão de desenvolver essa habilidade. E aí, para finalizar, a gente tem um excesso de informações no mundo hoje. E isso gera muita confusão. Pensa que, da pandemia para cá, a gente teve um boom de conhecimento, tá? Lives, conteúdos, experts falando no Instagram, no YouTube, a inteligência artificial produzindo muita informação, muita notícia.
Então, nunca a gente teve tanto acesso à informação na mão, nunca teve tanto conhecimento disponível. E isso é muito bom, mas isso traz também uma consequência, que é a confusão. A gente fica confuso. Que caminho eu vou seguir, sabe? Por onde eu vou? Qual é o passo a passo realmente que pode me garantir um resultado? Então, quando a gente tem a capacidade de trazer clareza, isso vale ouro, sabe? Você poder direcionar, dar clareza do caminho, dar as pessoas confiarem em você. Então, quem domina essa habilidade, tá, acaba influenciando, sabe? Com sabedoria. E as pessoas confiam mais em você. Se elas confiam em você, elas querem se relacionar com você. E se elas se relacionam contigo, sabe? Existe, inclusive, mais negócios entre vocês. Mas não é uma habilidade fácil de adquirir, porque você tem que pagar o preço dela. O preço dela é você viver experiências. Então, a habilidade, a quinta habilidade mais poderosa, combina a experiência técnica com uma sabedoria prática de quem pagou o preço, de quem viveu, de quem experimentou as coisas. E ela vai além do conhecimento das normas, para abranger uma compreensão profunda dos negócios, uma intuição estratégica, uma capacidade de antecipar consequências, de ter um pensamento prudente. Praticamente eu resumo tudo aquilo que um contador precisa ter. Além de conexão, né, influência, diligência, ser um profissional capaz de pacificar as coisas, os ânimos. E ela garante clareza e uma economia de tempo para as pessoas, né? Menos dor de cabeça, porque você vai poder trazer uma direção clara, segura, validada. E eu lembrei disso, né, da história de Jetro com Moisés. Né? Talvez você conheça, talvez não, mas Jetro foi sogro de Moisés. E por que eu trouxe Jetro para ilustrar essa habilidade? Quando Moisés estava guiando o povo lá do Egito, tá, guiando o povo, né, no Êxodo, Moisés, além de sacerdote, ele também era o juiz entre o povo. Ele fazia ele dava as sentenças do que era certo ou errado. Quando o povo tinha dúvidas sobre algum caminho para seguir, eles procuravam Moisés. Então imagina, Moisés como juiz do povo. E aí o povo fazia filas enormes para poder dirimir as questões com Moisés, tirar dúvidas com ele, sabe, resolver conflitos. E uma vez, Jetro foi visitar Moisés e viu aquilo. Falou, Moisés, que loucura, esse povo vai morrer, tudo no deserto, em pé, no calor, esperando falar contigo, horas e horas. Você não consegue viver mais, o povo fica insatisfeito, reclama porque demora. E aí Jetro falou para ele assim, ó, deu a solução para ele, dizendo, a melhor maneira de você resolver isso é organizar chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 10. Então as pessoas, para as questões mais simples, procuram um juiz, imagina uma pessoa nomeada por você, se essa pessoa não resolve, procura essa, se essa não resolve, submete a um conselho, e se o conselho não resolve, vem para você só as questões mais complexas. E aí disso a gente entende muitas organizações hoje, elas funcionam assim, imagina, o juizado federal, ele tem as varas locais, aí tem varas estaduais, e tem instâncias que você vai subindo, até chegar ao STF da vida. Então imagina que hoje a gente já ainda se organiza desse jeito, né? Com pequenas instâncias maiores, para que as coisas mais importantes sejam decididas pelas pessoas mais importantes. Então, quando o Jetro deu esse conselho para Moisés, ele resolveu a vida dele e a vida do povo, porque agora ele tinha chefes de 10, de 100, chefes de 1.000, e os problemas iam se escalonando, né? Até chegar para ele só aquilo que era mais cabeludo, ele só resolveu o que era mais importante. Olha que louco. Isso nasceu lá na Bíblia, lá com o Jetro aconselhando Moisés. Então essa habilidade é a habilidade do aconselhamento. Nós, como contadores, a gente pode ser mais estratégico, sabe? Ser mais valorizado se a gente tiver como dar conselhos sábios. Se nós tivermos um aconselhamento carregado de sabedoria, que é uma habilidade que nós temos de analisar cenários com profundidade, calcular o impacto das decisões, guiar por decisões responsáveis e éticas. Agora, a sabedoria só vem com conhecimento, com aplicação prática, com vivência, com história. Quando você, além da experiência que teve, busca o conhecimento para dar uma instrução, calcula o impacto das decisões, procura resolver as coisas de maneira que você não
não fira a legislação, que você não cometa um crime, imagina, que você tenha paz de espírito. Tem várias maneiras de você aconselhar com sabedoria, porque ela é uma habilidade, não é um dom natural. Tem uma sabedoria que vem de Deus, mas tem uma sabedoria que a gente desenvolve na terra. Então tem uma sabedoria vertical, que é um dom que Deus dá. Mas exige também uma sabedoria horizontal, que é uma sabedoria que você vive na terra. De experiências, de livros, de viagens, de presença, de atenção, de conexão. E depois esse aconselhamento, óbvio, né, com sabedoria, carregado de influência, as habilidades vão se conectando. Mas é uma habilidade essencial. Porque para ser um contador mais estratégico, eu preciso ter essa habilidade de dar conselhos, de ser um conselheiro e de fazer isso com sabedoria, porque para dar um conselho lixo, bosta, qualquer um dá. Agora, um conselho carregado de sabedoria, são poucos. Só contadores raros podem fazer isso. Então, resumindo as 5 habilidades: conexão, influência, diligência, facilitação e aconselhamento. Poderiam ter 6, poderiam ter mais, essas são meta-habilidades, habilidades essenciais, que você tem que desenvolver outras competências para ter essas habilidades, tá? E eu digo para vocês que a IA ela pode substituir funções, tá? Então, funções serão substituídas, novas funções vão surgir, mas a IA nunca vai substituir nossas habilidades humanas mais essenciais, porque não tem como um robô ser um ser humano. E mesmo nos futuros, onde tem as maiores catástrofes de inteligência artificial, de robôs, no fim a humanidade prevalece. E o contador do futuro, ele não tem a tecnologia, mas ele tem que dominá-la. Existem primeiros passos para você dominar a IA, mas acima de tudo dominar habilidades essenciais, que vão fazer você ser reconhecido pela sua humanidade. Isso vai te tornar único. Tá? Certa vez eu me fiz um questionamento, participando de uma mentoria, e a questão era: se os professores fazem um trabalho mais relevante, mais importante para a sociedade do que um jogador de futebol, por que que o Neymar ele é mais valorizado, ele é mais bem pago do que um professor? É uma pergunta intrigante, né? Lembra que as perguntas que movimentam o mundo, não são as respostas, né? Então, se um professor ele faz um trabalho social mais importante do que um jogador de futebol, por que que o Neymar ganha mais do que um professor? Por que que o Neymar ganha mais do que eu? É uma indagação, ela tem o seu valor. Olha só. E é claro que existem respostas para isso, cada um tem seu ponto de vista, mas o que eu quero provocar com vocês, sabe, entenderem, que eu entendi é o seguinte: óbvio, tem jogador que ganha pouco, tá? Porque assim, ó, tem os poucos que ganham muito. Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e outros. E tem a grande maioria ganha pouco. Tem professor, talvez a grande maioria ganha pouco, mas tem professor que ganha muito. Normalmente os professores que ganham muito, eles já extrapolaram a visão de que eles são professores. Eles já se veem como educadores, empresários do ramo educacional. Eu não posso dizer para vocês que eu ganho pouco. Ganho bem. E sou professor. E vai ter outros professores que talvez trabalha tanto quanto eu, trabalha mais do que eu e ganha pouco. Faz sentido? Então, eu fiz a comparação de professor com jogador para vocês entenderem, né? Causar até um impacto. Mas tem jogador que ganha muito, jogador que ganha pouco, professor que ganha muito, professor que ganha pouco. Porque não é a profissão em si, são as habilidades. Então pensa assim, ó, por que que o Neymar ganha muito? Por que que o Cristiano, o Messi ganham demais? Porque eles são raros. Eles têm habilidades que os tornam raros. De maneira que quem são os profissionais mais valorizados? Os que são raros, os que são difíceis de encontrar. Agora fala para mim, é fácil encontrar pessoas que se conectam verdadeiramente? É fácil encontrar pessoas que são diligentes no seu trabalho? É fácil encontrar pessoas que têm habilidades poderosas de influência? É fácil encontrar pessoas que são pacificadoras, que facilitam a vida dos outros? É fácil encontrar pessoas que são cheias de sabedoria e dão bons conselhos? É fácil encontrar uma pessoa que tenha tudo isso? É fácil encontrar pessoas que tenham isso e tenham mais? Porque eu tenho mais princípios, mais habilidades que eu poderia narrar para vocês. Fala para mim, é fácil encontrar alguém que tenha todas essas habilidades?
Então, quando a pessoa tem essas habilidades, ela se torna uma pessoa rara. E porque ela se torna rara, ela se torna mais valorizada. Faz sentido para vocês essa lógica? Porque se eu não tenho essas habilidades, eu sou comum. E se eu sou comum, eu sou como todo mundo. E se eu sou como todo mundo, eu vou ter menos valor pro mundo. Porque para Deus, nós todos temos valor. Mas para o mundo que nós vivemos, o nosso valor ele é medido pela nossa raridade. E a gente vive nesse mundo. Nós vivemos nesse mundo. Então você pode valer mais do que o ouro do Ofir para Deus. Só que no mundo as pessoas só vão te valorizar pelas habilidades que você tem, pelo que você pode fazer. É assim que é, infelizmente. Eu não queria que fosse assim. Eu queria que todos nós pudéssemos viver no mundo recebendo o valor que Deus nos dá. E chances são que o mundo vai acabar quando isso for possível, quando o evangelho for pregado em todos os 4 cantos do mundo e todo mundo entender isso, que todo mundo tem valor. Mas enquanto isso não acontecer, você tem que viver um mundo real e entender que no céu você tem muito valor, mas na terra você vai ter o valor que as pessoas forem capazes de enxergar em você, e você vai ter mais valor se você for mais raro, e você vai ser mais raro se você for uma pessoa habilidosa no que você faz. Vocês estão entendendo? Dói, mas é assim que é. Não dá pra gente fugir disso. E eu demorei pra aprender isso, tá? E tem gente que nunca vai aprender isso, tem alguns de vocês que estão aprendendo isso agora. E aí, pra finalizar, eu quero que vocês entendam que Jesus falou certa vez o seguinte, ele falou que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. Ele falou, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. E se vocês forem parar para pensar, o mundo, ele é do maligno, tá? O mundo é do maligno. Se vocês entenderem um pouco mais de Bíblia, talvez vocês vão entender que o mundo, ele tá no domínio do inimigo, tá bom? E aí, Deus veio anunciar o reino, porque um dia o mundo vai acabar, e nós vamos pro reino da eternidade. Não dá para ensinar isso para vocês agora. Mas o mundo jaz no maligno, ele é do maligno. O mundo é cheio de maldade. As pessoas estão cada vez mais frias, sem conexão nenhuma com a realidade, presas em rede social, presas na internet, presas em conteúdos que não fazem o menor sentido. Em vícios, em pornografia e o escambau. Essa é a realidade do mundo e está cada vez mais difícil nesse sentido. Mas ele falou que ele venceu o mundo e aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Se você for capaz de renovar sua mente, de se desenvolver sua consciência, sabe? Buscar a palavra, se conectar com pessoas que vivem valores, que vivem princípios e perseverarem, porque é uma questão de perseverar, porque não é fácil. Você vai vencer o mundo, vai ser salvo, tá? E isso não é um recado meu, isso é um recado do evangelho, tá bom? Então, se eu pudesse, para concluir, dizer alguma coisa para vocês, eu diria que desenvolver essas habilidades não é só uma questão profissional, uma questão pessoal, de vida ou de morte. É uma questão de você salvar a si mesmo, salvar as pessoas que estão próximas a você, salvar o mundo, salvar quem você puder. Tá bom? Então, não faz sentido você avançar de agora para frente sem se dar conta de que você precisa, de fato, oferecer algo a mais para a vida, e de que oferecer algo a mais para a vida faz parte e está totalmente relacionado a você se desenvolver. Desenvolver habilidades que possam fazer você ter mais resultado e ser mais ouvido. Tá, meu QR Code aqui lá do meu Instagram, caso algum de vocês ainda não me siga lá, me segue, para poder ouvir mais. Mas pensa comigo, ó, a única maneira das pessoas te ouvirem é você ter resultado. Se você não tiver resultado, ninguém vai te ouvir. Poucos vão te ouvir. Se você não tiver algo para acrescentar, algo para agregar, se você, sabe, se não fizer sentido as pessoas pararem para te ouvir, então se você quer se salvar, salvar o seu, salvar outras pessoas, ser um cristão de verdade, você tem que se desenvolver. Porque aí sim as pessoas vão parar para te ouvir. Então esse é o meu chamado para vocês. Você quer continuar sendo um contador? Não é uma profissão? Quer ser um contador do futuro? Desenvolva essas habilidades, sob pena de você ficar pelo caminho. E mais do que profissionalmente, desenvolva essas habilidades para você ser um ser humano melhor.
tá? E existe um caminho para desenvolver isso. Eu estou falando para você quais são, mas existem ferramentas, existe uma maneira de fazer esse desenvolvimento, de fazer isso acontecer, porque essa é uma habilidade, ela pode ser desenvolvida. E ao longo da semana que vem eu vou falar mais sobre isso, tá? É a semana do contador, eu quero trazer para vocês mais novidades e estender para vocês também a possibilidade de desenvolver essas habilidades junto comigo. E vou falar mais sobre isso essa semana que vai começar, tá bom? Valeu, turma. Vamos junto e até a próxima. Fala para mim se fez sentido para vocês. Qual das habilidades que você vê que para você é a mais importante, que você quer mais desenvolver, que eu quero ouvir vocês também, tá joia? Vamos junto. E é isso. Até a próxima. Fui.